Gente, as mães que trabalham precisam se afastar das atividades profissionais com a chegada de uma criança na família. O período de salário maternidade é garantido pela Constituição, mas pode gerar dúvidas. Qual o tempo da licença, quem pode receber, quanto a mãe ganha por mês, o que fazer para ter o direito? Tire essas e outras dúvidas a seguir. O que é salário maternidade? É um período em que a mulher que está prestes a ter um filho, acabou de ganhar um bebê ou adotou uma criança, permanece afastada do trabalho. O salário maternidade de 120 dias, como é hoje, foi garantida pela Constituição Federal em 1988. O salário maternidade é pago pelo empregador, no caso das trabalhadoras com carteira assinada ou pelo INSS, para quem contribui por conta própria. Quem pode receber o salário maternidade? Trabalhadoras com carteira assinada, contribuintes individuais, autônomas, facultativas, estudantes, por exemplo, ou MEIs, microempreendedoras individuais. Desempregadas, empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, segurados especiais, cônjuge ou companheiro, em caso de morte da segurada. Em quais situações é possível receber o salário maternidade? Parto, adoção de menor de idade ou guarda judicial em caso de adoção, em caso de natimorto, morte do feto dentro do útero ou no parto, aborto espontâneo ou previsto em lei, estupro ou risco de vida para a mãe, a critério do médico. Me diga uma coisa, Romeu, é preciso cumprir alguma exigência para ter direito? Para as trabalhadoras com carteira assinada, avulsas e empregadas domésticas, não há exigências. Para contribuintes individuais, facultativas, MEIs e desempregadas, é preciso ter ao menos 10 meses de contribuições ao INSS antes de pedir o benefício. Para essas trabalhadoras, é preciso ter a chamada qualidade de segurado. Ou seja, ela precisa estar contribuindo com a Previdência ou estar dentro de um prazo que, mesmo sem contribuir, garante os direitos previdenciários. Esse prazo é chamado de período de graça e varia de 3 meses a 3 anos, dependendo do tipo de segurado, do tempo de contribuição e se foi demitido. Para as facultativas, por exemplo, o período de graça é de 6 meses. Ou seja, se parar de contribuir, o prazo máximo que ela poderia pedir o salário maternidade seria até 6 meses da última contribuição. Quem perder a qualidade de segurado precisará contribuir por ao menos 5 meses antes do parto para ter o direito ao salário maternidade. Para trabalhadora especial, é preciso ter exercido atividade rural nos últimos 10 meses antes do parto. Qual o valor do salário maternidade? As trabalhadoras com carteira assinada receberão o mesmo valor do seu salário e pela própria empresa. O mesmo para trabalhadoras avulsas, se a remuneração era variável. Como no caso de vendedoras que recebem comissões, o valor será a média das últimas 6 remunerações. Para contribuinte individual, facultativa, MEI e desempregada, o INSS irá fazer uma média, somando os últimos 12 meses de contribuição, dentro de um período máximo de 15 meses, e dividindo por 12. Exemplo, se a soma dos últimos 12 salários for R$ 15.000, o valor do salário maternidade será de R$ 1.250. Se a divisão for menor do que o salário mínimo, o valor sobe para o piso nacional. Para a empregada doméstica, o valor será o mesmo de seu último salário de contribuição. A segurada especial rural receberá um salário mínimo se ela fizer contribuições facultativas. Também será feita uma média com os últimos 12 salários. Quanto tempo dura o salário maternidade? A regra geral estabelece os seguintes prazos. 120 dias no caso de parto, 120 dias no caso de adoção de menor de idade ou guarda judicial para fins de adoção, 120 dias no caso de natimorto, morte do feto dentro do útero ou no parto, 14 dias no caso de aborto espontâneo ou previstos em lei, estupro ou risco de vida para a mãe, a critério do médico. Para trabalhadoras com carteira assinada, se a companhia aderiu ao programa Empresa Cidadã do governo federal, os prazos podem ser prorrogados. O parto, por exemplo, é ampliado em mais 60 dias, totalizando uma licença de 180 dias. No caso de adoção ou guarda judicial, a ampliação da licença depende da idade da criança. Se ela tiver até 1 ano, a licença de 120 dias aumenta em 60 dias. De 1 ano a 4 anos completos, são 30 dias a mais.
e de 4 anos até 8 anos são 15 dias extras. Convenções coletivas também podem ampliar a licença. Quando o salário maternidade começa a contar? A licença começa a contar a partir do momento em que a trabalhadora se afasta do trabalho. O afastamento para empregadas com carteira assinada, MEIs, autônomas e facultativas pode ser de até 28 dias antes do parto ou a partir da data de nascimento do bebê. Em caso de adoção, guarda judicial, para fins de adoção ou aborto não criminoso, conta a partir do acontecimento. Como pedir o salário maternidade e o que apresentar? Parto. Empregada com carteira assinada pode pedir a partir de 28 dias antes do parto diretamente na empresa. Apresentar atestado médico caso se afaste 28 dias antes do parto, ou certidão de nascimento ou de natimorto. Desempregada. Fazer o pedido diretamente ao INSS a partir do parto. Apresentar certidão de nascimento. MEI, autônoma e facultativa. Pode pedir a partir de 28 dias antes do parto diretamente ao INSS. Levar atestado médico, caso se afaste 28 dias antes do parto, ou certidão de nascimento ou de natimorto. Adoção. Fazer o pedido diretamente no INSS a partir da adoção ou da guarda judicial. É preciso levar o termo de guarda ou a nova certidão de nascimento. Aborto não criminoso. Empregada com carteira assinada, fazer o pedido na empresa a partir da ocorrência do aborto. Levar atestado médico comprovando a situação. Demais trabalhadoras. Fazer o pedido no INSS a partir da ocorrência do aborto. Levar atestado médico comprovando a situação. Como fazer o pedido do salário maternidade no INSS? O pedido deve ser feito pelo site Meu INSS ou aplicativo App Store ou Google Play. É preciso cadastrar uma senha e escolher a opção Salário Maternidade Urbano. Na página seguinte, escolha Iniciar. Será preciso preencher dados como matrícula da certidão de nascimento, data do registro e dia do nascimento da criança. Quem ainda não tiver a certidão de nascimento deve escolher Iniciar sem certidão e informar a data do atestado ou guarda judicial. É possível digitalizar documentos, se quiser. Atenção! As trabalhadoras com carteira assinada não precisam fazer o pedido ao INSS. A própria empresa se encarrega disso. Desempregadas podem receber salário maternidade? Quais as exigências? Para ter direito, a trabalhadora que está desempregada precisa ter ao menos 10 meses de contribuição ao INSS e a qualidade de segurada. Ou seja, ela precisa estar contribuindo com a Previdência ou estar dentro de um prazo que, mesmo sem contribuir, garante os direitos previdenciários. Esse prazo é chamado de período de graça. Se ela tiver contribuído por 10 anos ou mais e tiver sido demitida sem justa causa, por exemplo, o período de graça é de 36 meses. Se perder a qualidade de segurada, deverá fazer ao menos 5 contribuições para ter o direito de volta. Ela deverá solicitar o benefício após o parto, com a apresentação da certidão de nascimento. É preciso fazer o pedido pelo site Meu INSS ou aplicativo App Store ou Google Play. Mulheres que voltam de salário maternidade têm estabilidade? A estabilidade de emprego é garantida até 5 meses após o parto, contando o período de salário maternidade. Ou seja, neste período, a empresa não poderá demitir a empregada. As convenções coletivas podem estabelecer prazos maiores de estabilidade. Porém, caso a trabalhadora cometa uma falta grave, seu contrato de trabalho pode ser rescindido por justa causa. Se a mãe perde o bebê, há direito ao salário maternidade? Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, é devido repouso de 2 semanas ao titular de salário maternidade. Em caso de parto antecipado, ainda que ocorra parto de natimorto comprovado por atestado médico, a empregada terá direito a 120 dias de salário maternidade. Grávidas podem juntar férias com salário maternidade? Sim, desde que tenham um período de férias para tirar. O que acontece com quem tem gravidez de risco? Dependendo do entendimento do médico que acompanha a trabalhadora, ela poderá ser afastada do trabalho ou ter atividades restringidas, mediante a apresentação de atestados médicos. Se ela precisar ficar afastada do trabalho por mais de 15 dias, ela passará a receber o auxílio-doença, que é convertido em salário maternidade depois. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar a sua opinião.
Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima!